Sejam bem-vindos. Esse é o Projeto 555, onde eu falo diretamente com os consultores que desejam melhorar o seu desempenho no dia a dia, consultores específicos de processo que entendem que a melhoria é o caminho, né? É o nosso propósito. Então, eu falo aqui especialmente sobre temas relacionados à melhoria de alto impacto. Meu nome é Eduardo Ruth e eu ajudo consultores de processo a desenvolverem melhorias com produtividade na metade do tempo. E aqui eu falo sobre obstáculos, eu falo sobre os caminhos, dúvidas, atalhos, tudo que está relacionado a ajudar, né, a levar o consultor a produzir esse resultado, a melhoria potente, né, de não ter só o mapeamento de processos como um fim, mas na verdade um meio para onde a gente consiga ter, né, obter esse resultado do desenvolvimento da melhoria. E tudo que eu falo aqui é tirado diretamente da prática. Tudo que eu falo aqui é tirado dia a dia, testado. Eu faço isso praticamente todos os dias. Então, trago alguns temas que às vezes eu acabei de escutar, acabei de desenvolver, acabei de passar por uma determinada situação e eu trago aqui para a gente discutir. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre relacionado ao aprendizado do consultor, né, tá relacionado ao aprendizado. Isso é muito importante porque nós só conseguimos melhorar nosso desempenho através do aumento do conhecimento, né? Então isso é muito relevante, mas com uma pitada de eficiência, uma pitada de entrega, né, de execução. Então nós escolhemos o tema para falar de consultor que não entrega, não aprende. Então, e por que que isso é tão relevante ser falado aqui? Por que que isso tem a ver com a melhoria de alto impacto, né? Primeiro motivo é que é fundamental aprender para poder desenvolver assim, o seu melhor desempenho. Fundamental, está na base do desenvolvimento, da melhora do desempenho, o aumento do conhecimento, o aumento da técnica, o aumento do conhecimento. Então, eu falei já algumas vezes aqui que o aprendizado ele é composto por estudo, aí mais observação, mais execução, né? Mais o fazer. Então, essa parte do fazer que está relacionada à execução é justamente essa parte que eu estou tentando trazer hoje da entrega. Tá? Então, nós precisamos ter um foco muito grande na execução para poder fazer bem feito, que é a parte da eficiência. Claro que nós já falamos em outros temas sobre saber o que tem que ser feito antes, né, que é a parte da eficácia, mas hoje eu estou falando aqui um pouco sobre a parte da eficiência, a parte de execução. Eu tenho visto muito, mas muito mesmo, empresas e do lado de lá os clientes, do lado de cá às vezes os consultores, e as falhas na execução. Então nós temos muitas falhas na execução, mesmo que eu saiba o arroz e feijão ali, eu estou tendo falhas, ou eu estou pulando, ou eu não estou, ou estou executando mal executado. Isso, o resultado não aparece e são pequenos detalhes. A gente tem que cuidar disso. Então, a formação do consultor tem que passar pela capacitação, tem que passar pelo aprendizado, tem tudo a ver com vontade. Tá? É aquela expressão que eu disse uma vez, né, que capacidade de aprender é diferente de vontade de aprender. O ideal é que a gente tivesse os dois, tá? Mas, especialmente hoje, eu quero focar na parte de entregas, né? Então, a, outro motivo muito importante aqui é que nem o melhor plano do mundo, não vai sobreviver ao campo de batalhas, né? Não vai sobreviver à execução. Não adianta ter um plano excepcional, você não tira ele do papel. Precisa ter um plano bom, sim, mas precisa testá-lo, precisa colocar ele em prática. Então, não adianta nada se ele não for realizado, né? Isso é um problema comum hoje em dia. E um terceiro motivo aqui seria que quem
entrega muito, quem tem capacidade de entrega, tem a possibilidade de antecipar, tem a possibilidade de corrigir antes. Então, se hoje nós estamos falando na velocidade da mudança, nós estamos falando muito na como que o mundo, como que as coisas estão evoluindo muito rápido, a gente precisa ter essa parte de alteração, de conseguir corrigir mais cedo. Então, o último item aqui seria que só tem resultado quem faz. Esse é talvez o mais conhecido, né? De todo mundo fala só erra quem faz, mas quem acerta também, né? Então, nós só podemos executar, vamos ter o resultado, só podemos ter se a gente entrega. Então, parece até meio óbvio como eu falo isso, mas estou cansado de ver no dia a dia que tem que ser entregue alguma coisa e a gente fica protelando, fica inventando desculpas e a gente não entrega. Então, eu preciso ter um motivo, preciso ter um fator, na verdade, para poder avaliar o consultor, para poder avaliar o trabalho, para poder conseguir concluir o escopo. Então, por mais óbvio que pareça, de novo, nós precisamos da entrega, precisamos do foco da entrega. E quando o consultor não está focado nisso, ele fica contornando a entrega e fica ou planejando demais, ou verificando, querendo fazer o máximo possível todos os recursos e não acaba não fazendo nada. Passa o tempo, a gente acaba o tempo do contrato, a gente não entrega e aí fica só com a desculpa na mão. Então, exatamente esse é o ponto do que a gente está falando hoje, né? É o priorizar o fazer. Quando a gente prioriza o fazer, entende o jeito de ser feito, mas entende em primeira mão que o feito é melhor que o perfeito, que a gente tem que fazer o ágil. Então, o consultor que entende isso, que é melhor eu entregar mesmo faltando alguns itens, mas que eu consiga corrigir, do que eu esperar 100% para tentar entregar uma entrega completa e depois no final passa o tempo e eu não entrego nada, eu não consigo avaliar. Mas é importante a gente entender aqui que eu estou falando do 80-20, né? Estou falando aqui do Pareto, de entregar as coisas essenciais, as fundamentais. Eu não estou falando de deixar de fora a essência do escopo. É muito diferente eu enxergar o que tem que ser entregue agora, o essencial, do que eu ficar segurando a entrega para tentar entregar o 100%. Então, é importante entender essa diferença, porque senão a gente vai pensar que vai entregar qualquer coisa. E não é isso. É diferente de negligenciar a entrega, é diferente de chegar e garantir a entrega. Não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando de entender o que tem que ser entregue, pegar 80% disso e entregar rapidamente. Por quê? Né? Porque você vai conseguir entregar antes do prazo e isso permite que você teste, valide e consiga ajustar esses outros 20%. E historicamente eu tenho visto que não é esse o problema, não é o problema do 20% que está ficando de fora. O problema é que a gente não tem a entrega. E aí o projeto fica atrasado. Você faz o ágil, né? Você consegue ter tempo de ajustar. Se você espera o último minuto para entregar o 100%, não sai. Especialmente, eu estou falando em escopos de consultoria, onde a gente está entregando serviço e a gente está avaliando o tempo todo com o cliente. Então, não é uma entrega como se fosse um produto final de alguma indústria. Não estou falando nesse contexto, né? Estou falando numa prestação de serviço. E uma das maiores reclamações do cliente, das maiores reclamações dessa prestação de serviço é que ele espera muito tempo para ver alguma coisa. Então, se ele fica o tempo todo esperando e você fica ajustando, tentando arrumar, você vai ver que vai ter uma reclamação e a hora que você entregar pode ser que o contrato nem exista mais, porque existem casos comuns até de cancelamento bem no início. Aquele início é muito frágil ainda do contrato. Ele está experimentando a consultoria, está experimentando principalmente o consultor mais novo, então ele tem que mostrar resultado. E o dia a dia tá cheio dessas histórias, né? De não conseguir entregar. E a maioria delas está relacionada a desculpas. A maioria das histórias aqui
sempre está relacionada a justificativa por que ele entregou. Como, por exemplo, eu sou muito perfeccionista e, aliás, eu acho um defeito, não acho nenhuma qualidade, ou eu preciso validar tudo antes de entregar, ou eu fiquei com medo de errar, também é comum. Então, essas três desculpas é que eu mais escuto no dia a dia, né? Enquanto tudo isso acontece, enquanto você está com medo, enquanto você tem que validar, enquanto você é perfeccionista, a entrega não é feita e a gente não tem, o produto não tem nem o que conversar. Sobre uma consultoria, quando eu estou orientando um consultor, eu preciso ter alguma coisa para a gente embasar algum fato, né? Tem gente que tem, né, a frase, tem gente que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. E é uma verdade, assim, não é um julgamento meu, mas tem gente que é assim. Então, se eu tenho mais medo de perder do que vontade de ganhar, eu vou ficar o tempo todo jogando na defesa. Eu não estou criticando quem faz isso, mas eu estou criticando o resultado que produz, né? Se eu fico o tempo todo jogando na defesa, eu não consigo produzir um resultado, eu não consigo mostrar se eu entendi ou não, eu não consigo sequer passar para o próximo nível. Então, eu preciso realmente arriscar um pouco mais com foco na entrega. Então, essa é a provocação que eu estou fazendo aqui hoje, para que o consultor perceba isso, perceba que nós temos que cuidar do que não sabe, cuidar dessa parte de entrega. É simples de falar, né, mas é difícil de fazer, porque mesmo que a gente perceba, a gente tem que ter ações para mudar isso. Tá? Existem alguns jeitos de melhorar isso, que eu queria trazer alguns aqui. Mas antes eu sempre trago um que para não fazer, né, para a gente fixar, para ver se você está fazendo alguma coisa desse tipo, esse é o objetivo, e às vezes inconscientemente, e agora eu falando aqui, talvez você traga isso para o consciente e você não faça mais, dê uma melhorada nisso aqui. Então, o jeito errado de fazer, que eu chamo errado, né, seria planejar o todo com os mínimos detalhes, né? Eu planejo tudo com todos os detalhes, só depois eu começar a fazer. Então, assim, alguns ramos, isso até eu entendo que tem um planejamento inteiro, como, por exemplo, a construção de uma ponte, você vai querer saber o começo, meio e fim dela, para saber tudo que vai acontecer, cronograma e impactos, mas ao mesmo tempo você, na execução do dia a dia, da metodologia, você faz um pedaço por vez também. Então é disso que eu estou falando aqui, você separar em blocos talvez, né, possa ajudar, mas não ficar esperando eu planejar todos os detalhes para começar a fazer. Em consultoria isso é muito latente, porque eu não tenho como planejar como vai ser o desenvolvimento da melhoria do sexto processo que eu vou mapear, até porque eu não conheço a equipe, eu preciso verificar como vai ser a produtividade das agendas, porque a gente convive muito com outras pessoas, então eu preciso interagir com elas, eu preciso entregar, eu preciso ver como que eu estou conseguindo marcar as agendas, como se desenrola o entendimento das pessoas, e aí sim eu consigo planejar, só com essas informações. É claro que eu uso, claro que eu uso a média dos projetos que eu já fiz, mas as equipes são completamente diferentes. Inclusive, a gente tem que fazer essa comunicação transparente para o cliente. Então, não espere planejar o todo, todos os detalhes para começar a fazer. Você se identifica aqui, né, com essa parte, então tem que avaliar se você não consegue quebrar em blocos, por exemplo, para poder fazer essa entrega mais ágil, tá? E eu estou falando isso de novo porque funciona, pessoal. Eu já fiz isso várias vezes, já fiz dos dois jeitos e medi o resultado dos dois jeitos e planejar todos os detalhes para começar a fazer não é o melhor jeito, apesar de eu gostar muito do planejamento. Para não ferir esse princípio do planejamento, eu prefiro quebrar em blocos e eu planejo aquele bloco, faço, testo, meço, depois eu planejo outro bloco com as informações que eu obtive no primeiro. No caso das melhorias é até fácil porque a gente faz por ciclos, né? Eu trabalho num ciclo completo de uma melhoria, desde o diagnóstico, a levantamento, a validação das melhorias, o novo desenho do processo e depois o plano de ação. Ele é integrado, mas eu faço um ciclo completo
esse ciclo completo da melhoria termina com o começo do outro, né, do outro processo. Então, a gente consegue fazer essa parte ágil com mais facilidade que por exemplo, algumas entregas físicas, né? E o outro motivo aqui, outro jeito errado de não fazer, né? O jeito errado de fazer a entrega seria de qualquer jeito. Seria essa negligência, se entregar o mais rápido possível e aí não planejar nada também. Então, sempre esse desequilíbrio causa problemas, né? Tanto eu planejando muito para entregar, quanto eu simplesmente enviar, negligenciar mesmo seria a palavra, da entrega ou fazer de qualquer jeito. Isso aqui não é ágil, pessoal. Tem que separar, às vezes, algumas definições, né? Entregar rápido, a gente tem uma associação de rápido com ágil, que às vezes causa confusão, né? Já disse em alguns vídeos aqui que eu nunca vi assim, que não existe, na verdade, projeto de BPM rápido. Para mim, existe o ágil, mas o rápido, que tem a mudança, que eu consiga ter alguma transformação, que eu consiga entregar um jeito novo de fazer, eu não vi. Então, eu posso até ter escutado, mas eu não consigo entender isso, a não ser que a empresa seja muito afiada, seja com uma maturidade muito elevada. Mesmo assim, leva algumas semanas ou meses até para implantação de algumas melhorias com assim, consistência, né? Então, o rápido é diferente desse ágil. É claro que quando você faz o ágil, acaba que no ciclo final o tempo vai ser menor. Mas eu não estou focando em fazer o rápido, estou focando em agilidade, estou focando em corrigir rapidamente, testar, então tem que estar prestando atenção nisso. Vamos dizer que você entregue o rápido, do jeito que você acha que é, sem planejar nada, que é esse mal feito que eu estou falando aqui, e pela definição você teria que fazer o ágil, você teria que checar. Então você vai entregar, vai ver que tem muita coisa torta, fora de especificação, ou fora das normas, ou fora do escopo, e você vai ter que refazer praticamente tudo. Então, quer dizer, não é uma entrega, é uma coisa que você entrega e tem que refazer tudo. Por isso que eu falei do 80-20. Então é o equilíbrio aqui, não só não ficar planejando o tempo todo para entregar, e não entregar, né, começar a fazer só depois disso, ou entregar de qualquer jeito, que é a negligência, né, que seria, isso aí para mim é um mal feito, tá? Então, os dois estão considerados o jeito errado de fazer. E o jeito certo, né, o jeito que a gente aconselha, o jeito que a gente pode fazer que dá um melhor resultado, tem algumas etapas aqui que eu gostaria de passar para você que vai desenvolver alguma entrega, por exemplo, que não saiba, que esteja difícil de conseguir delimitar, funciona também. Você sempre faz critérios, né? Para você fazer com critérios. Eu gosto muito quando o consultor faz. Ele fala, eu pensei nisso, nisso e nisso e fiz. Agora tem um outro perfil que fala, eu não fiz porque, sempre vem um porquê depois, é uma justificativa. Eu não fiz porque eu estava com medo, eu não fiz porque eu não sabia, eu não fiz, mas não fez, então não tem condição de eu conseguir avaliar. Se você faz, eu consigo corrigir exatamente o ponto, né? Então é mais rápido você errar aqui e a gente corrigir do que eu não saber onde você está errando. Então tem alguns itens que eu gostaria de falar aqui, como por exemplo, usar critérios, né, para fazer. Então, usar critérios ou essas premissas para poder fazer alguma coisa. Você estabelece critérios, você coloca alguns critérios, eu pensei que para fazer essa melhoria, a gente deveria se alinhar com o objetivo do projeto, e eu já tinha ouvido você falar na outra melhoria disso, e eu também usei um critério aqui de tempo para priorizar melhorias, e eu resolvi fazer 2 e não as 5 melhorias porque não tinha tempo. Então, quer dizer, ele tomou a decisão de priorizar, usou um critério vinculado lá ao objetivo do projeto e fez uma melhoria que ele achava correta, e nós vamos falar sobre ela. Agora, se você me começa com o porquê, né? Não fiz porque eu não sabia quanto tempo eu tinha, eu não sabia quantas melhorias eu podia fazer e por isso eu não fiz. Aí eu não tenho nada para olhar.
ter assim nada. Então, mas eu prefiro não entregar do que entregar mal feito. E eu fico sem saber o que você entregou e eu vou ter que refazer. Assim, faça com critérios, né? Ou pensa um pouquinho, estabeleça critérios, que são as premissas, né? Que a própria definição da premissa é quando você toma alguma coisa como verdade. Não quer dizer que seja a verdade absoluta. Você tomou como verdade e desenvolveu. Então, use sempre critérios para poder desenvolver essas melhorias, tá? Ou qualquer outra entrega que você tem que fazer. Aqui no caso eu estou falando focado em melhorias, mas você pode falar qualquer tipo de entrega que você tem que fazer, pode usar os critérios. O segundo ponto é tente validar essas premissas. Então a gente sempre tem uma conversa, né? Se a gente passou a demanda, passou o trabalho que tem que ser feito. E nessa hora, o que eu tenho visto, tá? Eu tenho visto é que as pessoas falam que entenderam, né? Entenderam o que tem que ser feito, eu entendi, tal, tal. E não aproveita esse momento, principalmente, para validar as premissas, o que está pensando. Fala, aqui eu posso entregar uma só, ou aqui eu posso... Não pergunta sequer, né, pessoal, o tempo de entrega. Tem uma pergunta que para mim é chave, assim, eu falo bastante para as pessoas que trabalham comigo. Sempre que alguém passar alguma demanda para você, não deixe ela embora sem saber o prazo de entrega, quando que você tem que entregar e o nível de detalhe. As duas coisas, para mim, é matador, assim, porque se a pessoa quer uma informação para entrar numa reunião, cara, pode ser, como a gente diz, num papel de pão. Pode ser assim, você pega um papel, como eu já fiz várias vezes. Em reuniões, eu queria, o gerente, o diretor queria uma informação, eu anotei a informação, e na mão dele ele leu e levou para a reunião. Então, quer dizer, ele não queria detalhe nenhum, ele queria velocidade, queria que estivesse lógico certo, né? E mais velocidade. Então, eu perguntei o detalhe e falou, não, eu quero só a informação. Diferente de você fazer a mesma pergunta, ele fala, não, isso é uma apresentação para o cliente. Então você tem um padrão, aí você sabe que deve ter algum template, você sabe que tem que ter uma preocupação, você tem que perguntar quanto tempo, quem vai apresentar. Você tem várias preocupações só com uma pergunta, qual o nível de detalhe precisa. E a outra complementa, né? Que é o prazo. Porque se o nível de detalhes é absurdo, muito grande, é um trabalho de 300 páginas, só que o prazo é para hoje à tarde, vai ser muito difícil você conseguir executar, pelo menos sozinho. Até às vezes a gente faz força-tarefas aí, mas repare como uma regula a outra. Falar, você tem que fazer uma apresentação para o cliente no detalhe máximo, se conseguir. Mas você tem um dia. Eu vou ter que voltar para ele e falar assim, com um dia eu não consigo fazer esse detalhe. Repare como eu estou validando a premissa. Né? Então, mas eu estou focado em entregar. Agora, eu tenho que deixar ele ciente disso, né? Eu falo, com um dia eu não consigo. Então, essas duas perguntas ajudam bastante a validar a premissa, o nível de detalhes e depois quanto tempo eu tenho. Tá? Essas duas perguntas ajudam muito você balizar a entrega. Então, sempre aqui você repare que eu estou falando, tem que perguntar. A validação da entrega vem através de perguntas. Então, quanto prazo eu tenho, quanto nível de detalhe eu tenho, para quem que é, então, tá alinhado com esse escopo, isso aqui é um escopo separado. Então, tem muitas perguntas que eu estou pedindo que você faça para validar as premissas. Então, validar as premissas é um item muito importante. O terceiro item aqui para você conseguir entregar é focar no essencial. Né? Tinha um amigo que falava que o importante é o principal, né? Então, assim, você tem que entender qual que é o essencial. Eu falo muito do 80-20, né? Então, que é o famoso, né, Pareto, né, explicando que 80% dos resultados estão em 20% das ações. Ou tem várias interpretações, né? 80% dos resultados estão pode usar para causa e efeito, né? Então, 80% das consequências que acontecem aqui estão com 20% lá das causas. É para você priorizar. Você vê que uma proporção que tem sido testada e funciona em muitos casos. Assim. Então, nas melhorias é a mesma coisa. 80% do impacto das melhorias, vamos dizer assim,
aquelas melhorias de alto impacto, vão estar em 20%, né, das melhorias. Então, assim, você não vai fazer muitas melhorias e vai causar um grande impacto. Você pode causar um grande impacto com melhorias reduzidas. Claro que ela tem uns critérios para ser uma melhoria potente, mas saiba que a gente consegue priorizar e entregar o 80%. Então, 80% já é bem relevante. Então, é bem relevante fazer uma entrega de 80%, porque o 20% é ajuste. No 20% a gente vai apertar os parafusos, então o 20% é normal que a gente tenha que ajustar mesmo. Todo mundo tem que ajustar. Quando não tem que ajustar, quer dizer que passou do tempo, né? Muita gente que trabalha com, por exemplo, lançamento de software ou lançamento de produto mesmo, costuma dizer essa frase. Você não tem nada para ajustar, essas coisas de startup normalmente usa essa frase, se você não tem nada para ajustar, quer dizer que você está atrasado já, você já devia ter lançado há muito tempo. E não é para lançar, esperar estar pronto. E na consultoria é a mesma coisa, assim, não com relação ao produto, mas eu tenho que manter o nível de entrega. Isso que é importante, assim. Eu acho, inclusive, que isso seria uma boa característica para colocar no currículo de um consultor, né? Assim, o nível, tem um alto nível de entrega. Uma coisa interessante de falar. Eu tinha falado um outro dia sobre uma outra característica que podia ter no currículo, né, que é a capacidade de entregar. Se você vai entrevistar um consultor, podia ter lá. Eu tenho alta capacidade de entregar. Eu tenho muita vontade, até ser escuta, mas eu tenho alta capacidade de entregar. E esse daqui também. Outra é de fazer, né, que eu tinha falado, capacidade de aprender, e esse aqui é a capacidade de entregar. Então são duas características que me chamaria a atenção caso eu fosse entrevistar um consultor que tivesse a capacidade grande de aprender, embora seja às vezes difícil de testar ali, mas chamaria minha atenção, e a capacidade de entregar também chama minha atenção, porque muitas vezes, acho que a maioria dos projetos a gente tem que escolher o que entregar, ou tem muita coisa para entregar, o tempo não dá. Então, ter alguém na equipe que tenha alta capacidade de entrega é um ponto muito positivo. Eu lembro de alguns consultores que trabalham comigo, ele entrega muito, né? A gente conversa sim da pessoa, ele entrega muito, então, e às vezes você tem até que segurar, porque ele entrega tanto que às vezes tem alguma coisa ali que ele já fez e já entregou e poderia ter incrementado tal, mas é melhor que entregue, porque você ali tem a possibilidade de corrigir, tem a possibilidade de escolher melhor, então fazer o essencial ajuda muito porque você vai direto no que tem que ser entregue. Agora, de novo aquela parada de não ser fácil, né? Porque entender o que é essencial tem essa palavra do entendimento. Então, entender o escopo, ter clareza, saber para onde vai, esse tipo de coisa é onde a gente mais esbarra, na clareza. Então, quando eu consigo ter essa clareza, aí sim eu enxergo o essencial, e enxergar o essencial você consegue tirar as outras coisas, né, que não são essenciais. Então, você pode tirar outras coisas e aí você pode focar no 80-20, por exemplo. Tá? E aí um outro item aqui que eu acho que pode ajudar muito a aumentar o poder de entrega seria o erro. Né? Por incrível que pareça, o errar rápido pode ajudar essa agilidade. Só que aqui, pessoal, eu acho que a gente está tendo uma interpretação errada no dia a dia quando eu falo isso. Ó, vamos errar rápido. Parece até que eu estou incentivando o erro, mas eu estou incentivando a tentativa e a execução. A gente está falando, esse errar rápido não surgiu sozinho. Ele surgiu com duas expressões, era o R rápido e corrija rápido. Aí a gente, por conta, tirou a parte do corrige, né, do aprende, e ficou só com R rápido. Eu escuto isso no dia a dia. Fala, R rápido, ó, tem que errar rápido. O cara fica errando, errando e fica fazendo de novo. Então, não é isso que a gente está falando. Então, tem que entender que a frase não veio sozinha. Ela veio R rápido e aprenda rápido e corrija rápido. Se você não fizer esses dois, aí você está só com a parte do erro, né? Se você não aprender nada com o erro, aí sim você está jogando o tempo fora, né? Que é dinheiro. Você está jogando o maior recurso fora, que é o tempo.
Então, o R rápido tem que vir acompanhado do aprenda rápido, do corrija rápido. Aí sim a gente tem tem um ganho, né? E, acho que até naquele livro do Eric Ries da Startup, né, ele chuta, acho que é Lean Startup, alguma coisa assim, ele fala sobre isso também, ele fala sobre processo de construção, processo de entrega, ele fala o processo desse acerto, ele fala, passa pelo erro. Ele cita, inclusive, isso. Se você não aprendeu nada com o erro, você simplesmente não está evoluindo, construindo nada. Você está apenas desperdiçando o recurso, que é o tempo. Então, aí não adianta. Só errar também não ajuda. Tem que errar logo e corrigir logo, tá? Por último, aqui um item que eu vou deixar também para ajudar a aumentar o poder de entrega, né, a fazer, seria documentar o aprendizado. Então, você errou, você aprendeu e você tem que documentar. Porque senão, você vai sempre sair do zero, né? Sempre está começando de novo. Então, se você testou, né, você vai lá, documenta essa evolução e você sai a partir dali. Né? A história mais clássica dessa é Thomas Edison com as 1000 lâmpadas, né? Que ele diz que ele errou 1000 vezes, né? E ele não considerava que era um erro, que ele inventou a lâmpada, ele descobriu 1000 jeitos que não funcionam e aí acabou descobrindo um jeito que funciona. Agora imagina se não tem um documento, se você não registra, se você não sabe aquilo que não deu certo, você vai fazer de novo. Claro, parece que não, porque a gente está falando de uma, duas vezes. Se você faz muitas vezes, você tem que documentar a sua evolução. Eu já disse isso aqui até pelo outro aspecto eu estou documentando que um não deu certo para poder acertar, né? Para fazer a entrega. Mas você tem uma boa prática, o consultor que registra, que documenta o seu aprendizado, ele acaba fazendo um portfólio para ele, né? Ele acaba tendo, registrando, escrevendo mesmo tudo que ele sabe fazer, os resultados, ó, a produtividade, né? O aprendizado também evolui o jeito de entregar, não só um jeito novo. Então você vai ficando melhor. Então, quando eu consigo entregar, eu tenho alguma coisa para registrar. E aí, quando eu tenho alguma coisa que registra, eu estou aprendendo. Então, esse é o ponto que eu queria deixar aqui. A gente tem que entregar para poder evoluir, para poder aumentar o desempenho, para poder melhorar o nosso dia a dia. Eu tenho que aprender o tempo todo para conseguir melhorar a nossa performance. Eu tenho que melhorar o movimento como um atleta de alto desempenho. Então, eu preciso aprender o tempo todo. A capacidade de aprender do consultor está diretamente ligada à capacidade de entrega dele. Não dá para ter um estudioso, não dá para ter assim uma pessoa que só estuda, que só verifica, que só lê, que só avalia. Ele tem que fazer. A própria definição do aprendizado que a gente está usando aqui, né, que é o estudo, a observação e o fazer, né, que é a execução. Então, esses três, o estudo, depois a observação, acompanhamento, ver como que faz na prática, depois fazer, né, a execução, essa parte conjunto desses três itens é o que traz o aprendizado. E só por isso, né, porque a gente tem que fazer para aprender, é que a gente tem que entregar mais. Tem que ter a entrega para poder avaliar. O cara que não faz, não entrega, eu não consigo avaliar e o aprendizado vai ser reduzido, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria deixar aqui hoje não um desafio, mas uma indicação de um livro, que acho que até é o contrário, mas o livro chama Execução. Eu vou deixar o link aqui embaixo, desse livro, que é do Rancharan, né, e do Larry Bossidy, que foi uma indicação, um dos livros aqui de cabeceira do Jack Welch também, que é a disciplina para atingir resultados. O livro chama Execução, e é um livro muito interessante, porque ele fala como que a gente executa em três processos chaves, né, em estratégia, pessoas e operação. Esse livro fala como que a gente consegue melhorar os nossos resultados com a execução, tá? Eu vou deixar aqui embaixo a indicação no link, quem quiser pode ver que é muito bom. Bom, pessoal,
Aí eu estou voltando agora para o projeto 555, né? A partir de hoje, devo fazer a próxima quinta-feira e vou lançar também um outro formato na quinta tarde, final da tarde, que é um formato de aula. Então, já deve estar saindo aí um outro formato de aula onde eu vou mostrar como fazer no detalhe. Vai ser no YouTube, né? Então, mais para frente eu falo um pouco sobre isso. Até a próxima, então.